Estamos em Apocalipse capítulo 3 e vamos prosseguir agora no estudo sobre a igreja de Laodiceia. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para seguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos nossos vídeos, por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Então vamos lá. Vimos na aula anterior que Jesus falou aqui no início do versículo 16 para a igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Na aula passada eu comentei que quando Jesus se refere ao quente, ele está dizendo a respeito daquele crente de verdade, o crente fiel que dá o testemunho da palavra de Deus e daquilo que Jesus fez em sua vida. E o frio aqui seria a pessoa não crente, aquela que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Porém, Cristo se refere à igreja de Laodiceia como morna. Ele diz assim: porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então seguiremos agora analisando essa dura palavra de Cristo à igreja de Laodiceia. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O crente morno, isto é, aquele crente que não age como crente, que só é crente no nome, esse tipo de crente como que causa náuseas em Cristo. É alguém insuportável para o nosso Senhor. E Jesus, observe bem, ele só não vomitou esse crente ainda pela graça de Deus. Com certeza. Mas uma pergunta que fica diante dessa declaração de Cristo é a seguinte: por que Jesus tem uma reação tão forte diante de um crente assim? No caso dos crentes mornos lá de Laodiceia, o que eles estavam fazendo que não era atitude de crente? Jesus vai explicar no versículo seguinte. Olha o que ele diz, versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O maior problema desse crente morno aqui de Laodiceia, esse que não era nem crente verdadeiro e também não era um não crente, é que ele se considerava autossuficiente. Que coisa, hein? Esse sempre foi o centro do pecado, desde sua existência, desde o seu começo. Essa ideia de que nós podemos ser autossuficientes, que podemos ser independentes de Deus, que podemos ser pessoas autônomas no sentido absoluto. Isso não existe e pior, provoca em Deus uma verdadeira ojeriza. Deus não suporta pessoas que se acham autossuficientes. O maior problema desse crente morno, então, é que ele acreditava que não precisava de Deus. E por que ele acreditava nisso? Porque ele confiava na falsa segurança dos bens materiais. Olha o que Jesus diz no versículo 17, que os crentes de Laodiceia, esses crentes mornos, eles pensavam assim: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ele acreditava, esse crente morno, que o dinheiro era suficiente para lhe dar toda a segurança de que ele precisava. De fato, o cidadão médio lá em Laodiceia, ele tinha muito dinheiro. Para você ter uma ideia, a cidade sofreu um terremoto em 60 depois de Cristo, e ela recusou a ajuda financeira do governo romano. Você acredita nisso? A própria população reconstruiu a cidade com seus recursos. O crente de Laodiceia, ele se sentia feliz com aquela situação financeira dele, porque para ele o mais importante era o dinheiro. Não existem igrejas hoje que vivem como se o dinheiro fosse realmente o mais importante? Tanto é verdade que praticamente todas as suas pregações giram em torno de dinheiro. Essas igrejas têm que ter cuidado para não seguirem no mesmo caminho da igreja de Laodiceia, que por acaso é considerada a pior das 7 igrejas do Apocalipse. Pois bem, essa era a visão da igreja. Ela tinha prazer nas roupas que usava, ela tinha prazer nos bens materiais que possuía. Mas escute bem o que eu vou te falar agora. Jesus vai
contra essa postura, ao dizer a esse crente morno que ele, na verdade, era um infeliz. E por que ele falou isso? Porque aquele crente se satisfazia com coisas temporárias, mais do que com as coisas eternas. Olha aqui o que diz em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Jesus também falou aos crentes de Laodiceia, aqueles crentes mornos: é um miserável, pobre, porque as riquezas materiais não se comparam em valor às riquezas espirituais. Também o chamou de cego, é um cego. Por quê? Porque não enxerga o que todo crente normal deveria enxergar. Disse também que eles estavam nus. Falou: e está nu. Por quê? Porque se veste com lindas roupas, as roupas mais caras, mas deixa de usar as vestes mais importantes. E quais são, professor? As vestes mais importantes são as vestes brancas da justiça de Cristo. Vestes lavadas por seu sangue e obtidas pela fé. E sem dúvida, esse ponto é o mais importante, porque todas as bênçãos que temos e teremos são e serão obtidas não por algum mérito nosso ou por não termos pecado. Não, nada disso. Mas porque os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Cristo, e as vestes brancas são uma prova disso. Em vez de ficar se preocupando em demasia com a roupa que está usando, se é uma roupa cara, bonita, da moda, de marca, os crentes mornos lá de Laodiceia deveriam estar preocupados sim em estarem vestindo as vestes brancas da justiça de Cristo. Zacarias capítulo 3, versículo 4 diz assim: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 e 14, que nós vamos estudar um dia, diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Esta, meus irmãos, é a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os tesouros. Um crente que enxerga isso, ele não fica se empolgando com as coisas materiais e nem fica valorizando as coisas materiais mais do que tudo. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo é graça, tudo é favor e merecido, e que ele mesmo não merece nada. Nós, todos nós, crentes em Jesus, não merecemos nada. Tudo que obtemos, tudo que recebemos é pela graça de Deus. Nós sabemos que temos, mas também sabemos que poderíamos não ter, entendeu? Logo, não há por que idolatrar tais coisas. Essas palavras de Cristo aos crentes mornos de Laodiceia, elas só ocorreram com tal dureza, com tal severidade, porque eles confiaram em outras coisas, coisas deste mundo, coisas materiais, para sentir segurança. Não abandonemos aquele que é o único que nos pode dar segurança de verdade, o Senhor Jesus. Se fizermos isso, ele vai ficar profundamente magoado conosco e pior, vai sentir vontade de nos vomitar. Até a próxima aula.